Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Ângelo e vamos começar mais um episódio do Melhores Apostas. E ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje falaremos sobre o UFC 290, que entrega aos fãs duas disputas de cinturão e uma delas envolvendo o brasileiro. Na luta principal, os campeões linear e interino Alexander Volkanovski e Yair Rodrigues se enfrentam pela unificação do cinturão dos penas, enquanto na luta co-principal, Alexandre Pantoja desafia o atual campeão Brandon Moreno pelo título dos moscas. It's time! O Melhores Apostas Superlutas é um oferecimento da Orbet, a casa que patrocina Charles do Bronx e Alex Poitin e te oferece mais 3 mil jogos online para você apostar e se divertir. O link da Orbet está no comentário fixado e ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Antes de mostrarmos os destaques do UFC 290, vamos ver como o time do Superlutas saiu nas apostas para o UFC Las Vegas 76. Nas nossas apostas simples, acertamos 2 das 3 sugestões. Faturamos com a vitória simples de Ariane Lipski sobre Melissa Gatto, que pagava 2,80, e também para a luta de Alexander Romanov e Blagoy Ivanov ultrapassar um round e meio. Esse palpite pagou 1,48. E agora sim, vamos para os destaques do UFC 290. Na luta principal, Alexander Volkanovski enfrenta Yair Rodrigues em confronto pela unificação do cinturão dos penas. O penúltimo duelo do evento marca a disputa de título dos moscas entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja. No peso médio, Robert Whittaker mete força com Dricus du Plessis em luta que pode definir o próximo desafiante ao cinturão. Em uma disputa de posição no top 15 dos leves, Jalin Turner encara Dan Hooker. O promissor Bonilko enfrenta o invicto escalado de última hora Val Woodburn no peso médio. Depois de tentativa frustrada de conquistar o cinturão dos leves, Alexander Volkanovski está de volta ao peso pena. Campeão da divisão desde 2019, o australiano mede força com Yair Rodrigues, o mexicano que conquistou o cinturão interino, enquanto Volkanovski dedicava tempo e foco para a disputa contra Islam Makhachev. Agora, na luta principal do UFC 290, teremos a unificação do título da categoria. Fernando Keller, nessa ida falha para a categoria de cima de Volkanovski, você acha que ele pode voltar com mais armas no seu jogo ou pode ter o psicológico abalado com a derrota na categoria de cima? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel. Cara, não acho que afete negativamente o Volkanovski essa rápida jornada que ele teve na divisão de cima para tentar conquistar o segundo cinturão no UFC. Pelo contrário, vou te falar, apesar da derrota, eu acho que o Volkanovski saiu daquela luta maior do que entrou. Claro, ele queria ganhar, ele tinha o sonho de conquistar o segundo cinturão, não conseguiu, esbarrou ali no Makhachev, que é um lutador absurdo também, mas ele saiu grande da luta, cara. Ele saiu grande por ter feito uma luta de igual para igual com o Makhachev, foi uma luta muito disputada, uma guerra, a melhor luta do ano, na minha opinião, na opinião do Superlutas, inclusive saiu lá no nosso site a eleição de melhor luta do semestre, e essa luta lidera. Então, e além disso, ele ainda defendeu, ou não perdeu a primeira posição no ranking peso por peso nessa luta, né? Ele foi perder depois pro John Jones, com o retorno do John Jones e tudo mais. Mas mesmo tendo perdido pro Makhachev, ele não foi ultrapassado pelo russo no ranking. E acho que quando ele volta pro peso pena é outra história, né? Acho que ele tem capacidade de virar essa chavinha, voltar pro personagem ali de campeão dominante, que ele é demais no peso pena, um cara que tá invicto na categoria, não só no UFC, mas na carreira, nunca perdeu uma luta como peso pena, é um cara que tem 2 derrotas na carreira, né? Essa pro Makhachev. No peso leve, uma lutando de 7-7 lá antes de chegar no UFC, então pensa só, Volkanovski com peso pena lutando de meio médio, dá pra ver o nível desse cara. Então acho que não abala psicologicamente, acho que ele é um campeão há muito tempo, já sabe como lidar com essa derrota e acho que só vai trazer aprendizado, realmente, coisas positivas que ele vai retirar dessa derrota para o Makhachev e nada negativo. Eu acho que no final foi uma experiência, apesar da derrota, foi uma experiência positiva para o Volkanovski essa subida para o peso leve. Alexander Volkanovski está invicto na carreira como peso pena, com 15 vitórias em 15 lutas. Tem a maior sequência de vencibilidade ativa no peso pena no UFC, com 10 triunfos seguidos. 6 das últimas 7 lutas chegaram na decisão do juiz. Yair Rodrigues é o 4º campeão interino do peso pena do UFC. Todos antes dele se tornaram campeões lineares. Perdeu apenas uma das últimas 6 lutas. Conquistou 4 das últimas 5 vitórias por interrupção. De um lado temos Volkanovski, que já passou pelos grandes nomes da história do peso pena. Do outro, o imprevisível Yair Rodrigues. Temos aquele clássico confronto entre experiência versus maestria. Fernando Keller, quem será coroado como campeão absoluto do peso pena nesse fim de semana? Bom, Miguel, é uma grande luta, mas quando se fala de peso pena e Alexander Volkanovski, é muito difícil não apostar no cara, né? O cara é um campeão muito dominante,
dominante e que foi evoluindo conforme as lutas foram passando, né? Muita gente desdenhava ali no começo, teve aquela... Quando ele conquista o cinturão contra o Holloway, muita gente achou que o Holloway ganhou, aí veio a revanche, ainda teve gente que ficou meio receosa, mas depois, dali pra frente, ele se provou realmente um grande campeão, um dos melhores lutadores dessa geração. E, cara, do outro lado, o Yair Rodrigues sempre teve talento ali, desde que ele surge lá no TUF América Latina, né? Sempre foi visto como um cara com muito potencial. Em algum momento, meio que deu uma desandada, ficou com aquela áurea de eterna promessa, né? De que não ia pra frente, ficava sempre ali naquela irregularidade. De uns tempos pra cá, encontrou e com muitos méritos se tornou campeão interino e tá aí pra disputar esse título linear, tentar levar mais um cinturão pro México. É muito difícil a missão do Volkanovski, até de encontrar um parceiro de treino pra emular o jogo do Yair Rodrigues, né? Porque, como você bem falou, é um cara que tem como principal característica a imprevisibilidade. É um cara que solta golpe de tudo que é jeito, de tudo que é lugar, de tudo que é ângulo, não tem tempo ruim pra ele, ajoelhada, cotovelada, é o quadril muito solto, a perna solta, então pode vir golpes de qualquer lugar a qualquer momento, então é sempre um desafio. Mas de outro lado, do lado do campeão linear, a gente tá falando de um dos caras com maior QI de luta, maior capacidade de se adaptar às situações que os combates vão apresentando, um cara também muito resiliente, muito técnico, que por mais que ele seja pequeno, é um cara que tem o mesmo alcance ali, a mesma envergadura do Yair Rodrigues, então consegue equilibrar. E eu tô com um campeão linear aqui, acho que o Volkanovski vai confirmar o favoritismo, vai unificar esse cinturão. O jogo pra ele, acho que tem que ser... Acho que ele consegue, ele tem o trunfo de conseguir trabalhar na longa distância com o Yair Rodrigues, porque se ele trabalha na longa, ele sabe o que vem pela frente, que é chute. O Yair Rodrigues de longe consegue chutar muito bem, mas o Volkanovski, sabendo o que vem, ele pode não saber quando e de onde, mas ele sabe que vem chute, então ele consegue trabalhar essa defesa e ele consegue machucar o Yair Rodrigues da longa distância. O Volkanovski tem essa capacidade, tem os braços muito compridos e os golpes muito precisos na longa distância e tem essa capacidade de machucar os adversários da longa. Então, pra ele, tem que se trabalhar da longa ou da muito curta, né? Usar o wrestling, que também é um wrestling muito sólido do Volkanovski, pra botar a luta para baixo, sempre tomando cuidado com a guarda do Yair Rodrigues, que foi justamente o que deu o cinturão interino pra ele, e usar o ground and pound, que também é brutal do Volkanovski. Então, ele tem que tomar cuidado pra não ficar no meio termo, porque é no meio termo que mora o perigo. Quando você tá na curta, mas não tão curta, ou na média distância, aí vai vir cotovelada, aí vai vir joelhada, aí vai vir chute, vai vir soco do Yair Rodrigues, de todos os ângulos, de todos os lados, e é o perigo. Mas acho que o Volkanovski, com o QI de luta que ele tem, ele sabe disso. Quer trabalhar na longa pra encurtar, e quando encurtar de vez. Não perder tempo ali naquele meio termo, que é ali onde mora o real perigo do Rodrigues, que não é um cara que bota tanto volume de golpe, né? Ele não é um cara que vai pressionar o Volkanovski o tempo inteiro. Ele vai trabalhando, chute na longa distância, tentando encurtar um pouco pra trabalhar esses outros golpes. O arsenal muito variado de golpes que tem o Rodrigues. Mas acho que com a resiliência, com a durabilidade, com o gás, com a capacidade de wrestling, com a capacidade de machucar da longa distância, acho que o Volkanovski tem todas as ferramentas necessárias para confirmar o favoritismo e unificar o cinturão com mais uma defesa de título do peso pena. E agora vamos para o confronto que promete mexer com os ânimos do torcedor brasileiro. Em grande fase, Alexandre Pantoja divide o octógono com o campeão Brandon Moreno. Porém, o confronto do UFC 290 não é inédito para os dois lutadores, já que os protagonistas se enfrentaram em outras duas oportunidades, sendo uma no TUF e nas duas o Alexandre Pantoja levou a melhor. Porém, é nesse terceiro confronto que teremos o cinturão dos moscas em jogo. Fernando Keller, o que podemos esperar da segunda luta mais importante do UFC 290? Miguel, tem todos os ingredientes para ser uma batalha histórica entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja. Dois caras super agressivos que gostam de dar show. Peso mosca, a gente sabe o ritmo que os caras lutam, né? É alucinante, e o Pantoja e o Moreno são os melhores representantes possíveis para a luta co-principal desse evento. Além disso, somado a isso, a gente tem uma rivalidade ali, né, cara? Um histórico entre os dois. Não é uma rivalidade, assim, com tanta animosidade como era Davidson Figueiredo e Brandon Moreno. Acho que tem um pouco mais de respeito ali entre os dois, mas não deixa de ser uma rivalidade. É uma revanche oficial e uma trilogia extra-oficial, né? Porque a luta do TUF não conta ali no cartel profissional, mas aconteceu e com certeza tá na memória do Brandon Moreno as duas derrotas que ele sofreu para Alexandre Pantoja e essa sede de vingança de um cara que evoluiu muito, se tornou um campeão nessa novela interminável, essa quadrilogia com o Davidson, de vários capítulos, e a gente via de luta em luta a evolução do Brandon Moreno, mas o Alexandre Pantoja também, sem dúvidas nenhuma, evoluiu demais nesses 5 anos, então não tenho dúvida de que vai ser uma grande luta com o principal para o UFC 290, uma grande disputa de cinturão pro peso mosca. Brandon Moreno
Moreno nunca foi nocauteado ou finalizado em 29 lutas na carreira. Conquistou 6 das 9 vitórias no UFC por nocaute ou finalização. Perdeu apenas uma das últimas 10 lutas. Alexandre Pantoja venceu 4 das últimas 5 lutas. Conquistou 5 das últimas 6 vitórias por interrupção. Nunca foi nocauteado ou finalizado em 30 lutas na carreira. Fernando Keller, temos os dois lutadores em seus auges, mas a pergunta do momento é: quem ficará com o cinturão dos moscas depois do UFC 290? Essa pergunta é muito difícil, Miguel. Eu sei que eu sempre falo isso, mas essa realmente é uma das lutas mais equilibradas que a gente tem nos últimos tempos, assim, pelo menos na minha opinião. Eu tenho dificuldade em aceitar essa disparidade que estão mostrando as odds da Roubet mostrando favoritismo de 2,5 para 1 pro Breno Moreno, e eu vou discordar aqui da nossa querida Roubet, porque eu acho que essa luta é muito mais parelha do que isso. Se a gente pega o histórico, é uma luta oficial, mas já são 2 confrontos entre eles. Com 2 vitórias do Pantoja, ele que finalizou o Breno Moreno no TUF, a gente pode desconsiderar essa luta do TUF, por mais que sejam os dois com a luva do UFC, no octógono do UFC, a gente sabe que o ambiente do TUF é diferente, o nível de preparação, o tempo de preparação, se trata de um torneio ali onde tudo acontece muito rápido, então a gente pode desconsiderar. Mas os dois já se enfrentaram oficialmente no octógono do UFC, em um evento oficial do UFC, e foi um passeio do Pantoja. Quem lembra daquela luta vai saber que foi um duplo 30-26 e um 29-27, né, que teve um juiz que deu um terceiro round ali pro Breno Moreno, tinha uma decisão bem esquisita até, mas foi um atropelo do Pantoja. Claro que a gente tá falando de uma luta que aconteceu 5 anos atrás, e nesses 5 anos o Breno Moreno saiu do UFC, inclusive depois dessa luta, teve aquela confusão ali, que ninguém sabia se o peso mosca ia continuar existindo, se não ia existir, dispensaram um monte de lutador, o Pantoja acabou ficando, e o Breno Moreno saiu, fez uma luta lá no LFA e voltou depois pra se tornar campeão. É uma evolução absurda, como a gente falou, na própria quadrilogia contra o Davidson Figueiredo, de luta em luta a gente ia percebendo o quanto que ele evoluía e ajustava, fazia os ajustes finos ali para se adequar melhor ao brasileiro, com quem ele passou mais de 1 hora dentro do octógono, somadas todas as lutas, né? Então é o cara que vem dessa sequência de guerras contra um dos caras mais duros da divisão, que é o Davidson Figueiredo. Mas do outro lado você tem o Alexandre Pantoja, como ele mesmo falou, né? O Breno Moreno evoluiu muito, mas eu tô há 5 anos na American Top Team, uma das melhores academias do mundo, eu também não paro de evoluir, e ele tem mostrado isso, né, cara? Um cara que tem um ímpeto avassalador, é um cara que acho que ele não vai respeitar o Breno Moreno, claro, tô falando que ele não vai deixar de respeitar o Breno Moreno como pessoa, mas na hora que fechar ali o octógono, acho que ele vai pra cima do Breno Moreno, porque ele tem o histórico a favor dele, então sempre vai ter aquela pulga atrás da orelha do Breno Moreno. Tipo, será que esse cara tem meu número? Será que eu não consigo bater esse cara? E o Pantoja acho que vai fazer bom proveito disso, e desde o começo da luta vai botar pressão pra cima do Breno Moreno. Aí o Breno Moreno tem um boxe que é um absurdo, né? Um dos melhores boxes do UFC, escola mexicana, sempre representando. E é um cara que tem capacidade no wrestling, tem capacidade na luta agarrada, é um cara que pega costas muito bem, mas acho que não é uma boa pra ele trocar chão com o Alexandre Pantoja, que é o carro-chefe do brasileiro, né, cara? É um cara que se dá muito bem ali no berimbolo. O Davidson Figueiredo falou disso, né? Que no berimbolo vai ser difícil o Breno Moreno acabar numa posição de vantagem ali contra o Pantoja. E é um cara que, quando tem oportunidade de finalizar, ele não costuma desperdiçar. Michael Bisping até fez um paralelo entre ele e o Charles do Bronx. Pode soar um pouco exagerado, mas acho que é esse mesmo ímpeto, né? É um cara que não costuma desperdiçar chances de finalizar. Se sobra um braço, ele pega, se sobra um pescoço, ele pega. E ao mesmo tempo, são caras que nunca foram nocauteados e nunca foram finalizados. Então são caras que vendem muito caro a derrota, são caras muito resilientes, caras que têm capacidade de absorção de golpe, têm capacidade de defesa na luta agarrada. Então é um duelo muito equilibrado. Por isso eu discordo dessa odd apresentada de 2,5 para 1 do Breno Moreno. E se é para apontar um favoritismo, eu vou com um leve favoritismo pro Alexandre Pantoja, que já venceu o Moreno, que evoluiu talvez tanto quanto o Breno Moreno nesses últimos 5 anos e que pode ter o número para tirar o cinturão no mexicano. Então, numa luta muito equilibrada, no detalhe, eu vou com favoritismo para o brasileiro. Como o evento está com grandes lutas, vamos apresentar um bônus presente no card principal. O ex-campeão dos médios Robert Whittaker topou o desafio de enfrentar Dricus du Plessis, que é uma aposta para o futuro do UFC. De um lado, temos Robert Whittaker cumprindo todo o protocolo para conseguir uma nova oportunidade para disputar o cinturão. Do outro, Dricus du Plessis, que vai pedindo passagem até chegar ao campeão Israel Adesanya. Fernando Keller, nesse confronto, você vai com a experiência de Robert Whittaker ou com a juventude de Dricus du Plessis? Miguel, acho que aqui não tem muito pra onde fugir, não, cara. O Robert Whittaker é talvez um cara que poderia estar vivendo uma dinastia aí no peso médio se não existisse Israel Adesanya, né? É um cara que, na minha opinião, ele tá num patamar muito próprio dele, né? Ele claramente ali abaixo do Adesanya, pra quem ele perdeu 2 vezes, mas muito acima do restante da divisão. E o du Plessis chegou com muita moral no UFC, chegou com hype, mas confesso que até agora não
não caiu nas minhas graças. É um cara muito bom na luta em pé, é um striker com muito nível técnico, mas o gás deixa muitas vezes a desejar, né? A gente viu ele atropelando o Darren Till, por exemplo, e depois sofrendo no round seguinte por causa do gás, tendo muito problema com gás na última luta contra o Derek Brunson. E essa perda de gás afeta o nível técnico dele também, né? Se o cara não consegue respirar, se o cara não consegue estar na melhor forma física, ele acaba dando brechas na parte técnica também, onde ele seria melhor. Então, aqui, tô curioso pra ver esse novo personagem lendário aí que tá surgindo, que é o Drico du Plessis, sem desvio de septo, né? Que parece que ele fez uma cirurgia. Ele tinha um problema grave de desvio de septo que com certeza afetava muito o gás dele e a condição física dele de maneira geral e, consequentemente, a condição técnica. Então, pode vir um lutador completamente diferente, mas como a gente não sabe como tá no IC, aqui tem que ir com a vitória do Robert Whittaker, né? O favoritismo pro ex-campeão. Quem sabe abrindo caminho para uma trilogia parecida com o que foi Max Holloway e Alexander Volkanovski nos pênaltis, estando perdendo de 2-0, mas sem outras opções, né? Batendo no restante da divisão toda. A gente sabe que o Adesanya tá torcendo pro Du Plessis, que ele quer pegar o Du Plessis pelo cinturão. Os dois têm uma rivalidade ali por conta do Du Plessis falar que é o único lutador realmente africano do peso médio, etc. Quer se tornar o campeão realmente africano por ainda morar na África do Sul. Tem essa rivalidade com o Adesanya, mas sinceramente não sei se ele chega lá. Aqui meu palpite é pra vitória do Robert Whittaker. As últimas 6 vitórias de Robert Whittaker aconteceram na decisão de juízes. Não vence na via rápida desde 2017. Perdeu apenas uma luta que entrou como favorito no UFC em 2013. Dricus du Plessis tem a maior sequência ativa de vitórias no peso médio do UFC, com 5 triunfos. Conquistou 18 das 19 vitórias da carreira por interrupção. Tem 8 vitórias no primeiro round. E vamos agora para o momento É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC 290. Vai que é tua, Fernando Keller! Vem que é minha, Miguel Ângelo. Vamos falar de aposta, falar de coisa boa. Tivemos um bom evento semana passada. Bateu aquela odd linda da Ariane Lipski, de quase 3-1 para a vitória da brasileira. E já adianto que teremos odds relativamente altas aqui nessa edição também. E a gente já começa na luta principal do evento. Alexander Volkanovski contra Yair Rodrigues. Achei as linhas aqui para essa luta bem ajustadas, tudo bem corretinho ali. O valor que eu achei aqui foi para essa luta durar mais de 4,5, pagando 1,86. Volkanovski leva a maioria absoluta das lutas dele para decisão. E aí Rodrigues também tem um histórico de lutas que vão longe. Teve recentemente contra o Max Holloway, aquela guerra que ele acabou derrotado em 5 rounds. Então acho que por 1,86 para mais de 4,5 tem um certo risco ali, porque eu acho que o ground and pound de Volkanovski pode ser efetivo, ao mesmo tempo que o Yair Rodrigues sempre pode encontrar um golpe ali, tirar um golpe da cartola. Mas de maneira geral, eu acho que mais de 4,5 pagando 1,86 tem valor. Agora, a gente sobe um pouco de patamar aqui na ousadia e vamos para a luta co-principal do evento. Como eu falei aqui durante a análise da luta, eu não concordo com a odd apresentada pela Rubet de 2,5 para 1 de favoritismo pro Brandon Moreno. Então eu vou comprar essa odd do Alexandre Pantoja, vitória do Alexandre Pantoja, pagando 2,5. Cara, é pelo valor, é pela odd. Acho que inclusive se fosse o contrário, se fosse a vitória do Brandon Moreno pagando 2,5, provavelmente eu pegaria também, porque pra mim essa linha aqui era pra estar bem mais justa, bem mais equilibrada. É um duelo em 2 dos melhores lutadores da divisão, 2 caras que já se conhecem, o Pantoja com vantagem no histórico contra o Moreno, 2 caras que evoluíram muito de lá pra cá. Pra mim, 2,5 para 1 estaria irregular pra qualquer um dos lados. Como tá pro Pantoja, que já tem o retrospecto a favor dele, a gente vê muito valor aqui na vitória do Alexandre Pantoja por mais de 2, pagando 2,50, né? Uma odd de 2,5. Então, é assim que a gente vai na luta co-principal, passando pra terceira luta que analisamos aqui, Robert Whittaker e Dricus du Plessis. Cara, achei muito valor aqui nessa odd de mais de 2,5, pagando 2,20. Se a gente pega o retrospecto recente do Whittaker também, a gente viu aqui todas as lutas indo pra decisão, inclusive lutas de 5 rounds indo pra decisão. Acho que uma luta de 3 rounds tem muito potencial pra chegar longe. O Du Plessis é um cara que já foi nocauteado, já foi finalizado, só que só uma vez cada na carreira, né? Então é um cara que costuma também, quando perde, não costuma entregar lutas fáceis. O Robert Whittaker é um cara que é muito estratégico. Acho que talvez ele use essa estratégia sabendo da capacidade do Dricus du Plessis na luta em pé. É um cara que talvez vá tentar esse jogo de chão, esse jogo um pouco mais amarrado entre
entre aspas, e acho que para mais de 2,5, pagando 2,20, tem valor. E vamos com uma quarta aposta simples, aposentadoria de Rob Lawler, fechando o card preliminar. Rob Lawler e Nico Price, essa luta para menos de 2,5, pagando 1,57, uma odd um pouco mais baixa do que as demais, mas acho que tem muito valor, porque essa luta aqui são fogos de artifício, né? Rob Lawler, a gente sabe a história que ele tem no MMA, provavelmente um futuro Hall da Fama. Nico Price é um cara também muito explosivo, que vem numa fase esquisita ali, mas ainda é um cara jovem, de 33 anos, né? Não tá tão na reta final de carreira quanto o Rob Lawler, e acho que essa luta não chega até o final, pagando 1,57. Tem muito valor para fechar, assim, as nossas apostas simples desse momento Rule. E passando agora para nossa aposta múltipla, que eu já adianto que tem odd boa pela frente, é uma odd de 3,14, a famosa odd pi, piada matemática, quem pegou, pegou. Mas a gente abre já no card preliminar com a vitória do brasileiro Vitor Petrino sobre Martin Prachnio, uma odd de 1,36 aí para abrir a nossa aposta múltipla. Seguindo no card preliminar, Jimmy Crute e Alonzo Menifield, essa luta para durar menos de 2 rounds e meio. É uma revanche imediata, foi um empate na última luta, mas foi uma aberração da natureza essa luta entre esses dois caras, chegar na decisão dos juízes. Acho muito difícil o Raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Eu acho que essa luta dura menos de 2 rounds e meio, pagando 1,38. Seguindo com a vitória da mexicana invicta Yasmin Jauregui contra a brasileira Denise Gomes, pagando 1,25. Infelizmente para a brasileira, acho que a mexicana aqui é superior, invicta, tem se apresentado muito bem no UFC e acho que confirma o favoritismo aqui, pagando 1,25. E no card principal, Jalin Turner, a Tarântula contra Dan Hooker. Essa luta não chega até o fim, também duelo explosivo no peso leve, pagando 1,34. Somando essas 4 odds, temos a odd pi, a odd de 3,14, e eu tô bem confiante para essa múltipla bater. Lembrando sempre, apesar de estar confiante, reforço aqui que responsabilidade na hora de apostar. Responsabilidade na hora da simples, responsabilidade em dobro na hora da aposta múltipla, e fechamos assim mais um momento Rule. E antes de encerrarmos mais um Melhores Apostas, vale lembrar, se você concorda ou discorda de alguma luta ou de alguma sugestão de aposta que deixamos aqui, deixe nos comentários, deixe seu feedback, esse retorno de vocês é muito importante para a gente. Enfim, esse foi mais um Melhores Apostas, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal do Super Lutas, o link da Orbet está no comentário fixado, e ao apostar nesse fim de semana, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Aguardo vocês no próximo programa.